O Estatuto da Juventude está voltado para pessoas de 15 a 29 anos. Mas será que pode haver conflito com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Há impacto no debate sobre a maioridade penal? Acompanhem. E uma última discussão que eu queria trazer, e aí é na verdade um diálogo muito franco com os nossos amigos, aliados e parceiros do movimento dos direitos da criança e do adolescente, que eles trazem uma discussão que é importante, que é dizer que se a gente trabalhar no Estatuto da Juventude com uma faixa etária de 15 a 29 anos, e aí por conta de trabalhar o período de 15 a 17 anos, que hoje está regulamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai abrir um precedente ou um argumento para aquelas pessoas que defendem a redução da maioridade penal. A gente não está trazendo uma discussão nova quando a gente diz que o Estatuto da Juventude, que a juventude tem que ser a partir dos 15 anos de idade. Não existe uma ideia fixa em relação ao que é essa infância e adolescência. O Estatuto da Criança e do Adolescente trabalha com criança até 12 anos e 12 a 18 anos com o conceito de adolescência. Por quê? Porque entende que a demanda que as crianças têm não é a mesma demanda que os adolescentes têm. E, da mesma forma, o Estatuto da Criança e Adolescente, diversos marcos legais permitem a aprendizagem profissional, o voto, o alistamento militar, inclusive antes dos 18 anos. Por quê? Porque ele aponta para um período de transição da fase da adolescência para o início da fase adulta. Ou seja, nesse sentido, ele demanda do Estado não apenas a proteção, mas também uma ação positiva do Estado em relação à garantia, da sua trajetória de emancipação, participação e desenvolvimento. Então, nesse sentido, o Estatuto não está apontando ou trazendo um argumento novo para quem defende a redução da maioridade penal. Na verdade, o que a gente está fazendo é, inclusive, institucionalizando que, a partir dessa fase, porque é uma decisão arbitrária, os adolescentes passam por um processo de transição, e isso precisa ser garantido na Constituição. É necessário que tenhamos o olhar para a nossa juventude trabalhadora, que é a maioria na fila do desemprego. Mas é necessário também que a gente reafirme aqui, e quero trazer essa fala e conclamá-los a todos, reafirmar a idade mínima para o ingresso no trabalho de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14, bem como garantirmos o trabalho decente para os adolescentes trabalhadores a partir dos 16 anos. E tem nessa Casa de Lei projetos para o rebaixamento da idade para o ingresso no mercado de trabalho, e eu sei que eu conto com o senador Valdemir, sei que eu conto com o senador Paulo Paim e o senador aqui presente e os demais parlamentares para que a gente não aprove esse retrocesso no Estatuto da Criança e Adolescente. Por fim, ouvi a todos e tem uma só discordância de tudo colocado aqui. Nós reafirmamos o CONAN, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria dos Direitos da Criança e Adolescente, toda a militância da área da infância, o sistema de garantia de direitos, reafirmamos a importância do Estatuto e queremos vê-lo aprovado, sim, nesse ano de 2013, quiçá nesse primeiro semestre. Centramos fileira junto com vocês. Só que temos uma única discordância: a idade que está prevista no Estatuto. Os nossos juristas, os nossos assessores jurídicos da Secretaria de Direitos Humanos reafirmam, sim, uma sobreposição de legislação. Reafirmam, sim, uma sobreposição do papel dos órgãos das duas secretarias de Direitos Humanos, que trata da política da criança e do adolescente, portanto, até os 18 anos, criança até 12, e o adolescente, conforme estatuto, de 12 a 18 anos incompletos. Quando criamos a Secretaria, lutamos pela criação da Secretaria da Juventude, nós levantamos a nossa preocupação, naquela época, com a idade lá colocada de 15 anos. A nossa perspectiva é tratar isso em outros momentos também, em audiências, em seminários, para que a gente possa aprofundar e entender que o cenário hoje, quando a gente delimita o jovem de 15 a 29 anos, é diferente, por exemplo, do cenário onde foi aprovado o ECA. E nós nos beneficiamos. É porque existe um ECA, é porque existe um Estatuto do Idoso, é porque existe um Estatuto da Igualdade Racial que nos possibilita vir a essa casa e fazer esse largo debate com a sociedade brasileira, porque outros marcos legais, referências na garantia de direitos para segmentos populacionais já foram consolidados, mas a gente precisa avançar para poder compreender também
as demandas que os jovens têm hoje, né? As demandas por seu reconhecimento de direitos, por sua autonomia, por sua emancipação. É por isso que não só o Movimento de Juventude Brasileira, mas outros organismos internacionais e outros países já reconhecem um alargamento da faixa etária de juventude, né? Dos 15 aos 18 e ampliando isso aí dos 15, na verdade, até os 29 anos, decorrente desse processo de mudanças econômicas, políticas e sociais que o Brasil e o mundo vem tendo aí nas últimas décadas. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um texto que versa sobre uma natureza de direitos, né? A nossa conclusão foi que a natureza de direitos do Estatuto da Juventude não conflitua com os direitos do ECA. Quer dizer, não há conflitos nos direitos. Nós ficamos, justamente porque, eu vou usar uma expressão complexa, mas os parlamentares que redigiram o Estatuto da Juventude são os parlamentares amigos do ECA. Nós não queremos nem adultizar os nossos jovens adolescentes, né? Assim como nós não queremos jovializar as nossas crianças e nem sexualizar as nossas crianças usando saltinho, batonzinho e etc., mas nós não queremos também que os nossos adolescentes jovens sejam transformados em pré-adolescentes. Em relação à idade, senador, para ir mais rápido, o nosso entendimento é o seguinte: nós, primeiro, que é um consenso na SNJ, no Conselho, nas organizações juvenis, que nós não queremos retroceder uma vírgula em relação já conquistado, conquista histórica, mais de 20 anos do ECA, né? Então, não a redução da grade penal, não a mudança da legislação em relação à entrada no mercado de trabalho. Isso tudo é consenso. O nosso entendimento é que o Estatuto da Juventude ele é complementar e ele é extensivo ao ECA na medida em que ele pauta os direitos da juventude do ponto de vista da autonomia e da emancipação e não somente da proteção integral. A idade média do estudante sair de uma faculdade gira entre 24 e 25 anos, mais ou menos. Eu acho que a partir dessa saída da escola, eu acho que a juventude já passaria a ser uma idade adulta. Até citando uns direitos aí que eu vi, que direitos à entrada com 50%, espetáculos, tudo, eu acho que está ampliando um pouco. O empresário daqui a pouco fica desestimulado de montar o espetáculo, porque 50 milhões de adolescentes, de juventude, a coisa começa a ficar um pouco mais cara. Eu não sei, a minha opinião, eu acho que até os 24, 25 anos seria um número ideal. Esse debate da questão da idade é uma questão que eu vejo o seguinte: vai acontecer que durante a votação vai ter uma emenda. Aqui é comum isso, se a Maria Isabel não, quem ela representa não se convencer disso, porque o argumento é forte também, porque há sem dúvida nenhuma, em tese, uma sobreposição aí dos 15 até os 18 anos. E isso tudo precisa ser debatido. Em não havendo consenso, jovens, só tem um jeito aqui, e é por isso que existe o Congresso Nacional. Quando a gente não consegue, a sociedade, ela tem conflitos mesmo. E quando esses conflitos não conseguem chegar a um consenso, só tem um jeito da gente resolver isso, é votando. E digo, nem sempre a gente aprova tudo que a gente quer. Eu, quando apresentei a política de salário mínimo, era a inflação e o dobro do PIB. E depois, negociando, com a mediação das centrais e o presidente, aprovamos a inflação e o PIB, e está todo mundo hoje dizendo que resolvemos a questão e nós poderíamos ter um salário mínimo chegando a $1.000 até 2023, como era o projeto original. O Estatuto da Igualdade Racial foi a mesma coisa. A política de cotas não entrou lá. É bom lembrar isso. Eu tive que retirar a política de cotas, porque senão ele seria derrubado. Tiramos de lá a política de cotas, trabalhamos com um projeto paralelo, resultado, hoje a política de cotas é uma realidade, graças à articulação e à pressão do movimento social. Poderíamos falar aqui de tantos outros. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência está agora em detalhes para aprovação final, com a articulação feita com todos os setores da sociedade. Então, o momento é esse. O próprio Estatuto traz para nós um debate que é importante, que é a organização do seu sistema nacional. Um sistema nacional de juventude que possa tirar as experiências de políticas públicas de juventude
do acaso do processo eleitoral que depende muitas vezes da coloração partidária que ganha as eleições. E que, a partir daí, de tirar desse acaso, essas políticas de Estado possam estar afirmadas como uma política perene e que, independente do gestor, independente, obviamente, né, da conjuntura política, essa ação possa ser desenvolvida no sentido de gerar cidadania para a juventude brasileira. A juventude brasileira não é mais o futuro do Brasil, é a geração do presente, parece clichê, mas é importante reafirmar sempre, nós não podemos perder a oportunidade histórica de inserir com qualidade mais de 50 milhões de pessoas no desenvolvimento nacional. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.